Boa noite, você que está em casa. E sem mais, eu queria ler a palavra de hoje, que Deus falou muito comigo, amém? Se o culto terminasse agora, quem já foi abençoado aqui? Cara, eu fui muito abençoado. A presença de Deus é notória, a atmosfera mudou, meu corpo está assim, ó, volta. Porque, cara, é muito forte a presença de Deus nesse lugar. É muito forte a presença de Deus nesse lugar. E como o Damião disse, águas nos joelhos, água nos ombros. Querido, Deus ele falava comigo, o nível de adoração da minha igreja subiu. Deus ele falava comigo, o nível de adoração da minha igreja subiu. Talvez você estava com águas nos joelhos, subiram para os ombros. Cara, vai chegar um tempo, vai chegar um momento que você só vai conseguir a nado. Não vai dar mais pé. Não vai dar mais pé. E eu creio que é essa noite, amém? Eu creio que Deus tem algo especial nessa noite, amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? Você está com expectativa para isso? Deus vai fazer. Cara, eu via o Espírito Santo dançando na igreja. Eu vi o Espírito Santo dançando como uma linda bailarina na igreja. Eu sei que Deus está aqui, querido. Eu sei que Deus está aqui, é Ele que faz. A palavra está lá em Apocalipse 5. Nós vamos ver o verso do 1 ao 5. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Pai, nós pedimos a Tua presença, continue forte e grandiosa aqui, Pai. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de abrir o livro e desatar os 7 selos. Tu és aquele que venceu. Tu és aquele que venceu a morte. Tu és aquele que venceu. Tu és aquele que venceu, Jesus. O Senhor venceu. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és a raiz de Davi. Tu és o desejado das nossas almas. Amém. Irmãos, aqui o apóstolo João, ele tem a visão lá na ilha de Patmos, sobre Apocalipse. E chega um dado momento dessa visão, que ele cai de joelhos, ele chora muito, ele está dizendo, eu não consigo. Porque um forte anjo bradava, quem é digno, quem é digno, quem é digno. E havia um silêncio. Havia um silêncio no céu, havia um silêncio na terra e havia um silêncio embaixo da terra. Um dos anciões olhou e falou, João, fica calmo. Tem alguém que é capaz de ler o livro e abrir os 7 selos. E nós sabemos que esses 7 selos e esse livro fala de revelação, mas eu não quero me conter a esse episódio de Apocalipse. Eu quero falar um pouquinho sobre exatamente o que João usou de símbolo para identificar Cristo Jesus crucificado. Ele fala que ele é o leão da tribo de Judá. Ele fala que ele é a raiz de Davi. E eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso porque João ele é muito inteligente de usar isso, porque para o povo judeu, eles sabiam de quem eram aquelas características. Eles sabiam de quem eram aquelas características. Por quê? Porque nós vemos o evangelho lá de Mateus, Mateus 1, falando da genealogia de Cristo. E falando da genealogia de Cristo, nós vamos ver lá que ele
é da descendência de Judá e da descendência de Davi. E nós vemos lá vários nomes conhecidos, como Ruth, como Raabe, tudo naquele capítulo 1, dizendo, mas eu quero me conter a esses dois personagens, Judá e Davi. Repete comigo, Judá, Davi. Ministra para o irmão do seu lado aí e fala, ele é o leão da tribo de Judá. Ministra para o irmão do seu lado e fala, ele é a raiz de Davi. Aleluia. Se você sair desse culto lembrando disso, cara, tá feito, tá ótimo, tá muito bom. E lá Mateus falando da genealogia de Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus é o Cristo, sabe por quê? Por tudo que os profetas profetizaram, Jesus cumpre. Ele vem de uma tribo, chamada a tribo de Judá. E ele vem de uma descendência tão famosa quanto, que é a casa de Davi. Se atenha a esses pontos. Porque Mateus é muito inteligente, porque ele começa o seu evangelho dizendo, tudo que aconteceu até Jesus era para dizer, ele é o Cristo. E aí ele começa a falar de Jesus pelo seu nascimento. Irmãos, obrigado Damião, o que eu entendo, Mateus inteligentíssimo, usado pelo Espírito Santo para escrever, dizendo, olha, a genealogia, o que passou mostra Jesus. E daqui para frente, começa verdadeiramente a história. Começa verdadeiramente a história. Aleluias. Por que eu digo isso, irmãos? Porque ele vai narrar a história de Jesus. E essa genealogia, ela não termina lá em Jesus. Tem Judá, tem Davi, tem Jesus. Mas se continuássemos escrevendo, estaria o meu nome, estaria o seu nome. Dizendo Maria, José, João, Pedro, Leandro, Camila, Webster. Estaria lá naquela lista dizendo, e gerado por Jesus, filho por adoção. Você e eu, continuando essa genealogia. O que eu quero dizer com isso? Nós pertencemos a uma genealogia maravilhosa, porque como nós somos adotados por Cristo, como nós somos filhos por adoção, nós pertencemos a uma tribo maravilhosa chamada Judá. Nós pertencemos a uma genealogia famosa e honrosa chamada a casa de Davi. E por intermédio de Cristo nós somos co-herdeiros de todas essas promessas. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esses personagens. Falando de Judá, eu queria, para que você entendesse o nível que a gente está. Fala, cara, o nível é alto. Repete aí para o seu irmão, o nível é alto. Eu queria que você lesse comigo. Deixa eu só pegar aqui. Gênesis. (48). É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Verso de número 8. Deixa eu só confirmar aqui. Desculpa, Gênesis 49, verso 8. E diz o seguinte, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. A ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta
a cepa mais excelente, e ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos como leite. Isso que nós ouvimos lá em Gênesis, eu não sei se você consegue identificar, mas é a bênção de Jacó, no momento da sua morte, aos seus 12 filhos. E ele chama Judá e fala: Judá, agora vem a tua bênção. E essa é a bênção que ele profetiza sobre a vida de Judá, dizendo: de você, Judá, o cetro não sairá da tua mão. De você, Judá, virá um. E esse Siló quer dizer aquele que reinará eternamente. Os teus irmãos, Judá, se encurvarão diante de ti. Judá, você é um leão. E como um leão, e como uma leoa, que está acima das presas, quem é o louco de despertar a fúria desse leão? Essa é a bênção que Jacó diz profeticamente para o seu filho Judá. Porque Judá era um dos filhos de Jacó, a qual deu origem às 12 tribos, e uma das tribos era a tribo de Judá. Essa tribo é a qual Jesus pertence. E eu não sei se você vai se lembrar que quando Jesus está para entrar em Jerusalém, ele fala: vai em tal lugar, discípulo. Vai ter um jumentinho, filho de jumenta, amarrado. Pegue ele para mim. E ele começa a entrar na cidade, monta no jumentinho e começa a entrar na cidade. E começa um som de louvor e adoração dizendo: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E os religiosos daquele lugar dizem: para com isso, Jesus, eles estão clamando, eles estão adorando, fazem-os parar. Jesus responde: se eles pararem, até as pedras clamarão. Até as pedras clamarão. Esse é o meu Jesus, cara. Esse é o Jesus que me adotou. Esse é o meu Deus. Querido, há muito tempo atrás, já se dizia profeticamente que ele viria. Em Apocalipse nós lemos: ele é digno. Ele é digno. E eu quero falar mais um pouquinho sobre essa tribo, porque o que acontece? José é enviado para o Egito, vira governador, e você conhece bem essa história. E lá ele é abençoado, os filhos de José vão lá comprar mantimentos, e tem toda aquela questão, e ele fala: eu sei que Deus me trouxe aqui para preservar o povo. Vão todos os filhos. José morre, entra um outro faraó, começa a perseguir o povo. O povo fica sofrido naquele lugar, é escravizado. Deus levanta Moisés e Arão. E Deus levantando Moisés e Arão para libertar o povo, o leva com uma promessa de Deus: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, e eu quero os levar para uma terra que mana leite e mel. E vem as pragas, e Faraó não quer libertar, e de repente, na última praga ele liberta, o povo atravessa o rio, o Mar Vermelho, em terra seca. E você vai lembrar disso, amém? E tudo isso acontece naquele contexto. E de repente, Deus ele manda 12 espias falando assim: vai lá ver o que eu tenho preparado para vocês. Vão espiar a terra. Vão espiar a terra. E eles vão. Voltam 10, dizendo: a terra é boa. A terra é bacana, como Deus falou, ela mana leite e mel. Diz as escrituras que precisou de 2 homens para levar um cacho de uva. Mas só que eles voltam, esses 10, com um relato dizendo: mas tem gigante. Tem um povo que habita nessa terra que é muito forte.
tem um povo que habita nessa terra que é muito poderoso. E nós não vamos conseguir vencê-los. Mas existem dois que contrariam todo o relato daqueles 10 que fizeram que Israel ficasse triste, desgostoso, se sentindo incapaz. Um é Josué, que segue o legado de Moisés. E o segundo é Calebe. E vocês são espirituais e vocês vão entender. Sabe de qual tribo ele era? Eu te dou uma chance para acertar. 1, 2, 3. Povo bom de Bíblia, hein? Exatamente. Ele era de Judá. E vamos ler um pouquinho da história dele? Números 13, verso 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone. Agora a gente vai ler o 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Calebe falou: fica quieto. Fica quietinho. Porque Deus está falando. Deus está falando que a gente vai possuir. Não dá ouvido para os outros 10, não. A gente vai possuir. E ele continua dizendo, a gente vai ler agora o 14, do 5 ao 8. Números 14, do 5 ao 8. Então Moisés e Arão caíram sobre os teus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram com toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará essa terra que mana leite e mel. Amém? E tudo isso aconteceu. E tudo isso aconteceu como a palavra pedia. Em Josué 14, do 6 ao 15, nós vamos ver o relato de Calebe falando. Dizendo o seguinte: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal e disse e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o seu pé será tua, e aos teus descendentes e aos teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Pode continuar. Foi? Tá bom, então pode continuar, pode deixar aí. Esse é o relato de Calebe, da tribo de Judá, dizendo: lembra o que o Senhor prometeu, quando nós saímos a espiar a terra, em Cades-Barneia? O Senhor prometeu a terra, o Senhor prometeu a herança. Só Calebe e Josué, daquele povo, entraram na terra. Só os filhos dos outros. Mas aqueles espias não entraram. Moisés e Arão não entrou, mas Calebe entrou. E ele vai continuar o relato dizendo: passaram 45 anos, mas os meus braços ainda são fortes. Eu ainda continuo acreditando na promessa e eu estou pronto para guerrear por ela. Tanto para entrar
como para sair. Essa é a tribo de Judá. Essa é a tribo de Judá. E sabe, irmãos, falando sobre genealogia, eu acho muito legal, porque eu gosto muito da época que eu nasci. Não vou falar a minha idade, mas eu tenho mais de 30. E eu gosto muito da minha geração, por quê? Porque ela se comunica bem, tanto com a geração anterior, como com a geração posterior, que é essa geração que está aí na foto, dos jovens, que passou aqui. A minha geração, ela se comunica bem, por quê? Porque eu vi o nascimento da internet, a internet de escada, que você esperava meia-noite para conectar, e dava todo aquele sinal, e conectava, e você pagava uma fortuna por pulso. E agora eu estou com essa geração que já está batendo na porta o 5G, que é tudo muito rápido, que é tudo muito uou. E a minha geração, ela se comunica muito bem, e ela valoriza as coisas boas dessa geração que passou, e ela também reconhece que tem muita coisa boa aí. Quer ver um exemplo? Eu vou te falar um exemplo para você entender. Tinha um louvor, quando eu era pequenininho, e esse louvor era assim. Quem é antigo, por favor, me ajuda, que eu não sei cantar, tá? O rei se voltar ao Senhor, ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor. Ouve. Me ajuda, Lucas. E as tuas. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Fui eu que cantei, ele só dublou, tá? Cara, isso é bom, não é? E eu lembro disso. E eu gosto muito desses louvores antigos. Isso me edifica demais. E aí tem uma galera nova, que é abençoadíssima. Uma galera que é church. Uma galera que é worship. E tem um louvor também que fala do Leão de Judá. Esse vocês conhecem. Todo mundo. Vamos cantar ele? Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui.
teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te Uma pessoa à frente daquele exército dizendo: quem vai? Eles perguntaram ao Senhor: Senhor, não temos um líder. Quem começa a batalha? Senhor, quem vai à frente? E o Senhor respondeu: vai Judá, vai Judá, vai Judá. Querido, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor Jesus é aquele que vai primeiro na batalha. Eu aprendo que Jesus é aquele que vai primeiro. Ele sendo o meu general, Ele é o primeiro na guerra. Cara, quando a guerra é do Senhor, Ele é o primeiro a entrar na batalha. Sabe por quê, querido? Porque Ele te ama e Ele te chamou como filho. E a guerra é dele. Quem vai primeiro? Vai Judá. E naquela guerra, eles foram, venceram. E vai ter o relato lá, a gente não vai ler, mas em 1 Juízes você vai ver Caleb falando com os filhos de Judá, incentivando eles a conquistar. E terminam conquistando a terra, conquistando a terra que se chamava Hebrom, que foi dada do nome Hebrom. E essa terra na Palestina era uma terra mais alta, e era uma terra que tinha história, porque foi lá que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, dizendo por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Foi lá que Abraão intercedeu e teve a resposta do anjo que ele teria um filho. Era nessa terra. Essa terra agora foi conquistada. E aí a gente vai ler Juízes 19 e 21. Versículo 19 e 21. E estava o Senhor com Judá, despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Deus, Ele deu a promessa, amém? Deus, Ele falou, vai Judá, amém? E Judá, Ele fez o trabalho e expulsou 3 reis poderosos, filhos de gigantes. Mas a tribo de Benjamim não. Ela deixou os jebuseus morando na terra. E você vai ver lá em Juízes depois, que eles começaram a fazer alianças com os jebuseus, falando, pegue as nossas filhas, nós daremos também as nossas filhas. Começaram a comercializar, e chegaram a um dado momento que eles não estavam mais adorando a Deus, estavam adorando os deuses dos jebuseus. Querido, que o Senhor quer nos ensinar aqui,
quando ele deu a ordem, falou: expulsem. É para expulsar. Não dá para eu me aliançar dizendo: esse povo é bonitinho, esse povo é legal. E querido, eu quero que você entenda como povo aquilo que ainda está te segurando. Qual é o jebuseu que você deixou aí na sua vida dizendo: continua habitando a terra, você é bonitinho, de você eu até gosto, de você eu até me aliancio, de você, e Deus está falando: é pecado, sai daí. Para, expulsa da terra. Não se aliancia. E você: não, mas é legal esse povo. E talvez o seu esfriamento venha por causa disso, querido. Talvez você já não sinta mais a presença de Deus num ambiente como esse, ou na sua casa, ou no seu quarto de escuta, e você tem falado: Deus, o que tem acontecido comigo? Expulso o jebuseu. Mas essa noite é uma noite que Deus ele vai subir o nível, amém? Essa é uma noite que Deus ele vai fazer algo extraordinário, porque lembra do segundo personagem que nós falamos? O primeiro foi Judá, o segundo... Então eu vou pregar tudo de novo, espera aí que eu vou... Davi, gente. E Davi ele é ungido rei. E sabe onde ele é ungido rei de todo Israel? Hebrom. E quando ele é ungido rei em Hebrom, em todo Israel, a primeira coisa que ele faz, lá em 1 Crônicas 11, depois você pode confirmar, é descer e falar: jebuseus, acabou. Para vocês é o fim, fora da terra, fora de Jerusalém, porque essa terra agora é chamada Casa de Davi. Querido, hoje é a noite que os jebuseus eles vão embora, amém? Hoje é a noite que você deixa de lado tudo aquilo que te prende, amém? Hoje é a noite que você vai falar: acabou, acabou o teu reinado, porque aquele que descende de Judá, aquele que descende de Davi, o Cristo vivo e ressurreto me chamou e disse o seguinte: acabou, hoje chega a tua libertação. Hoje é o dia da sua libertação, querido. E nós vamos terminar. Eu não sei se o pessoal aí do audiovisual consegue, mas a bandeira de Jerusalém, até hoje ela possui um leão. Se vocês conseguirem a imagem, pode passar, senão você dá uma gugada em casa. Você vai ver lá. A bandeira de Jerusalém, até hoje tem a imagem de um leão. E em Números 2:3, diz o seguinte, você pode ficar de pé. Ministério de Louvor. Números 2, verso 3. Eu vou ler aqui. Obrigado, gente. Beleza. 2, verso 3 diz assim: E os que armaram suas tendas do lado do oriente para a nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões, e Nasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Agora pode voltar para a bandeira, obrigado. Essa é a bandeira de Jerusalém. E diziam os historiadores que a bandeira de Judá também possuía um leão muito parecido com esse. Em Números diz que as tribos eram identificadas no arraial através de uma bandeira, um estandarte. E o exército de Judá ficava abaixo da bandeira.
e a bandeira possuía um leão. Quando nós falamos de leão, quando nós falamos que Cristo é o leão da tribo de Judá, querido, entenda o valor disso. Entenda o peso profético que isso tem. Quando nós falamos que Ele é o leão da tribo de Judá, nós dizemos que lá, a profecia de Jacó, como lá no começo, dizendo, o Cristo vai vir de você. E rugindo o leão, quem não temerá? Eu quero que essa noite seja uma noite de concerto na sua vida. Como é na minha vida. Deus, Ele falou que vai subir o nível da sua adoração aqui. Deus, Ele falou que vai fazer algo extraordinário. Porque você é herança, você é eleito, e agora você faz parte de uma genealogia poderosa. E eu queria que esse momento você pulasse, dançasse, celebrasse no Espírito o que o Espírito mandar você fazer. Se é confissão de pecados, confesse, procure um dos líderes. Procure o seu líder. Se é um momento de arrependimento, se arrependa. Mas algo Deus vai fazer essa noite, amém? E você precisa tomar posse disso. Você precisa tomar posse dessa herança. Você precisa tomar posse dessa verdade. Porque hoje não vai ficar de pé nenhum jebuseu nessa casa. Hoje eles vão embora. Hoje acabou. Acabou. Nós vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, a Tua presença é notória nesse lugar. E nós sabemos o que o Senhor fará aqui nessa noite, estamos com expectativa. Reconhecemos, Pai querido, Pai amado, tudo que o Teu Espírito tem nos comunicado e mexido no nosso coração. Senhor, nosso coração é terra santa. Nós somos chamados, Senhor, Tu és digno, Senhor, de abrir os 7 selos. Tu és digno de abrir o livro. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. E nós chamamos, Pai querido, Pai amado, agora, declarando, Senhor, é expulso de nós tudo aquilo que nós deixamos, é expulso de nós todas as alianças que nós fizemos, é expulso de nós tudo aquilo, Pai querido, Pai amado, que demos liberdade, porque o Senhor já nos deu a liberdade completa em Cristo Jesus. Nós fazemos parte de uma herança completa. Nós somos, Pai querido, filhos do leão. Nós somos filhos do leão. Nós somos filhos do leão. E agora, Pai querido, profetizamos, declaramos o poder sobrenatural do Seu Espírito, Deus, se movendo sobre a vida da igreja. Declaramos, Senhor, fora corrupção, fora prostituição, fora, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que os nossos olhos são santos. Nós declaramos que a nossa boca é santa. Nós declaramos que o nosso espírito, Pai querido, está alinhado com o Senhor. Nós declaramos que sobe o nível da nossa adoração. Senhor, nós declaramos e nos arrependemos no pó e na cinza, Senhor. Nós vamos além. Nós vamos no mais profundo, Senhor, dizendo, Senhor, que naquele dia do encontro, Senhor, as nossas lágrimas correrão de alegria, dizendo: Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. O de calabá, choriana, su de cantaralabás. Renemá, churiana, so de cantaralabás. Que manamassuri, ajodocona, se de cantaralabás. Halamachuri, anaso de cantaralabás. Renene canana chala calabassuri, ache de calabás. Renesori, anachô de cantaralabás. Hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia. Chegou a hora, é agora. As águas estão subindo nesse lugar. O de calabá, che de cantaralabás.